Olá, o meu nome é Lohane, sou estudante de Medicina Veterinária e hoje eu vou apresentar um trabalho, falar um pouquinho para vocês sobre a sepse. Essa atividade foi realizada por mim e pela Flávia Pereira, somos estudantes do 5º semestre, de farmacologia. Antes de falar sobre a sepse, eu vou falar um pouquinho sobre a fisiopatologia, Então, falando um pouquinho da inflamação, que é uma reação fisiológica primária perante a agressão tecidual. Ou seja, ela pode ser de natureza física, química ou biológica. Ela pode ser uma resposta orgânica local ou geral e é desencadeada por diversos fatores, que tem como finalidade proteger o indivíduo contra qualquer tipo de agressão. Então, em determinadas circunstâncias, a resposta é estimulada de tal forma que as reações tornam-se potencialmente destrutivas, alterando as funções e o equilíbrio do organismo. A perda deste controle local ou a aparição de uma resposta hiperativa condiciona uma resposta sistêmica conhecida como a sepse. Então, entrando um pouquinho no assunto sepse, a sepse, então, ela é caracterizada pela produção excessiva de medidores inflamatórios e pela excessiva atividade de células inflamatórias que produzem um efeito generalizado no organismo. Além dos medidores inflamatórios, também são ativados as cascatas de coagulação, a via do ácido araquidônico e a via do óxido nítrico. Então, são esses medidores, que vão ocasionar os sinais clínicos da sepse. A consequência dessa resposta inflamatória não tratada é uma disfunção orgânica generalizada que culmina em falha cardiovascular e cerebral e a morte do paciente. Então, os sinais clínicos aí mais encontrados na sepse são pirexia e hipotermia, que seria a febre ou a baixa temperatura corporal, calafrios, anorexia, algia, taquicardia, taquipneia, hipotensão, oligúria, surgimento de feridas e sangramentos e irritabilidade e alterações do nível de consciência. O diagnóstico, então, ele pode ser clínico e laboratorial, então pode ser realizado ultrassonografia e tomografia, o hemograma, que confirma o processo inflamatório, ao revelar alterações no número dos glóbulos brancos. E a dosagem de lacto, que pode indicar a má oxigenação de células e tecidos do corpo, e finalmente a hemocultura, que é capaz de isolar o micro-organismo envolvido na sepse para direcionar a temperatura, a terapêutica, Então, nesse processo, de hemocultura, nada mais é que realizar a cultura, de uma amostra sanguínea, a fim de visualizar esse crescimento, bacteriano. Contudo, nem sempre o agente infeccioso aparece na cultura, seja por causa do antibiótico administrado para a infecção original, seja por conta de modo de coleta, seja por não haver continuamente bactérias na circulação. Então, é muito importante realizar mais que uma hemocultura, para tentar aí detectar essa bactéria. Então, o tratamento, ele tem que ser feito em unidade de terapia intensiva, Então, pode ser utilizado, fazer o uso de antibióticos por via endovenosa, com amplo e agressivo suporte, baseado em medicamentos e aparelhos para restabelecer as funções do organismo, e manter os sinais vitais do indivíduo em níveis adequados. Temperatura corporal, batimentos cardíacos, pressão arterial e a respiração. Então, as consequências aí da sepse, pode ser a isquemia, que é a falta do suprimento sanguíneo para um tecido orgânico, os distúrbios da coagulação, que provocam hemorragias ou trombose fulminante em pequenos vasos, levando à oclusão da microcirculação por
microtrombos. Nós trouxemos, então, um caso clínico, né? Vou falar um pouquinho sobre esse caso. Então, o paciente é da espécie Amazona rhodocorita, né? É uma ave. Esse paciente tem 25 anos, né? Então, são 25 anos vividos em cativeiro, né? Ele habitava em cativeiro. Uma alimentação bem inadequada, né? À base de sementes, principalmente girassol. Este manejo alimentar não contempla todas as necessidades, né, nutricionais das aves e é prejudicial à saúde e à longevidade dos animais. O animal apresentava hepatite multifocal aguda, de origem bacteriana, epicardite aguda e tromboembolia séptica. A tromboembolia séptica foi decorrida à hepatite de origem bacteriana, causando coágulo sanguíneo, levando infecção generalizada que resultou em óbito do paciente relatado. Então, falhas dietéticas predispõem o desenvolvimento de doenças, como na infecção generalizada que resultou em óbito do paciente relatado. As aves sustentam quadros graves de destruição e infecção por tempos prolongados, o que torna o manejo em cativeiro das espécies ameaçadas um desafio. Então, finalizo aqui a nossa apresentação. Esse artigo, né, enfim, todas essas informações que eu acabei passando para vocês, todas estarão disponibilizadas, né, no arquivo em PDF. Muito obrigada. Tchau, tchau.